Povo de Deus, shalom! Bênção! A gente tá junto mais uma vez. Vamos orar para a gente começar esse tempo maravilhoso de Deus na vida da gente? Deus, o Senhor é muito bom. O Senhor tem nos abençoado assim com a Tua palavra, Deus. E o Senhor tem feito coisas maravilhosas, Pai, na vida de todo o Teu povo. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor receba, Pai, a adoração que a gente vai te prestar agora, Deus. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie, Deus, à compreensão da Tua palavra. E que isso seja tempo de edificação e transformação, Pai, no nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos adorar o nosso Deus santo, justo e verdadeiro. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou.
vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Hoje o texto da gente é Esdras no capítulo 8. Esse texto trata de jejum e providência de Deus, e saber disso é maravilhoso para a vida da gente. O texto começa com a descrição de uma série de nomes, e a gente sabe disso porque o livro de Esdras é histórico, né? E ele queria dar toda a credibilidade e dizer assim, olha, isso aconteceu com essas pessoas com as quais você pode conversar à época e saber que, de fato, as coisas se deram dessa maneira aqui. A gente não vai ler do versículo 1 ao versículo 14, a não ser o versículo 1, para a gente introduzir esse bate-papo, essa conversa da gente aqui, mas depois a gente vai retomar a leitura a partir do versículo 13. O texto começa dizendo assim, são estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Interessante demais é saber que até a própria ciência da arqueologia tem os achados sobre isso, do nome dos reis, da datação. Então a gente está diante de um relato histórico fiel, mas seria somente uma história se isso não tivesse um caráter devocional para a nossa vida, que diz respeito à providência de Deus na vida de todo o povo dele. Então, depois de descrever toda essa genealogia, todos esses que vieram com Esdras, Esdras continua o seu relato, dizendo no versículo 15 o seguinte, ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe de Cassifa, ou Cassífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido, e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Interessante, não é mais o Deus de Esdras, o povo agora está nessa reestruturação real, é o nosso Deus mais uma vez, não é? Então, eles queriam fazer isso como deveria ser feito. Para isso, era necessário os levitas. E eles foram em busca desses levitas. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Rasabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente.
eles estavam nesse processo de restauração da identidade, do culto verdadeiro a Deus. Eles estavam em busca de fazer aquilo que era excelente para a honra e glória de Deus. Só que o que impressiona é que isso não era o interesse deles, era do próprio Deus. E eu chamo a atenção para essa expressão que Esdras usa: a boa mão de Deus sobre nós. Não é algo que se restringe a esse versículo, ela vai ser repetida, mas o que eu gostaria de ressaltar aos irmãos é que o culto a Deus é de interesse dele e o Senhor abençoa. O Senhor tem interesse, ele se agrada do culto verdadeiro. Perdão, irmãos, de quando os filhos dele vêm e realmente de coração querem prestar culto, o Senhor abençoa. Ele abre as comportas dos céus e levanta pessoas para servir, era essa necessidade, e também os recursos financeiros. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos de fato na vida da gente não é correr atrás da vida como um bando de louco e desesperado. A gente precisa buscar ao nosso Deus. Ele se ergue e ele responde. A gente adora a um Deus que se faz presente na vida da gente. A gente adora a um Deus que mostra o seu socorro, que a boa mão está sobre nós, nos abraçando, guiando, trabalhando em favor do povo dele. Esse é o nosso Deus. Por que ele faz isso? Porque é do caráter dele agir assim. Conquanto nós, seres humanos, nem sempre tenhamos essa disposição, o nosso Deus ele tem uma disposição perene em nos abençoar, em nos edificar, em nos guiar. Então, o que é necessário? É saber que a boa mão de Deus está sobre nós e que ela nos guia em adoração a Ele, agradecimento a Ele. O que também, meus irmãos, nos previne da gente achar que a gente, primeiro, sabe adorar como Deus deu, sabe adorar o Senhor como Ele merece, e segundo, que a gente, portanto, tem algum mérito nisso daí. A gente vê aqui um Esdras, um líder, um homem sábio, que tinha, assim, por paixão, por amor, seu escriba, transcrever a palavra de Deus, portanto, um grande conhecedor da palavra, ao mesmo tempo, um homem quebrantado, gentil, humilde, que diz assim: a boa mão de Deus estava sobre nós. Ele ergue pessoas, ele protege o povo. É o que Esdras faz depois disso? Vamos entender? Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Ali, Esdras, ele manda o povo parar. Ele diz assim: agora a gente vai jejuar, a gente vai se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Ele sabia o que é a vida humana. Meus irmãos, o contexto de Esdras e o deslocamento que ele iria fazer, que demoraria não alguns dias, mas até mesmo meses, era muito perigoso. E quando a gente passa, de certa fase da vida da gente, a gente descobre que a vida humana ela é mais precária do que a gente imaginava e que a gente precisa se cercar de cuidados. Qual foi o cuidado que Esdras se cercou? Da mão de Deus abençoando. Ele foi pedir a Deus uma jornada feliz. Ele não só, e quando a gente está diante de Deus, meus irmãos, a gente não só pede que tudo termine bem, apesar de toda a ansiedade que nós estamos sentindo. Nós ousamos dizer assim: Deus, dá a gente uma jornada boa, de festa, feliz. Quando a gente vive diante de Deus, meus irmãos, então Deus mostra para a gente que Ele é superior às circunstâncias e que a gente pode sim ser feliz a despeito de todas as agruras da vida. Paz forte, felicidade forte, alegria forte dada pelo nosso Deus. E ali, Esdras ele promove um jejum.
Jejum, meus irmãos, seria alguma espécie de promessa gospel, onde você tem que se martirizar para que você tenha a bênção de Deus? Não é isso que a Bíblia trata como jejum. Antes, é um processo em que a gente diz para o nosso próprio corpo o seguinte: tanto quanto eu preciso de alimento para me manter vivo, eu preciso do Espírito Santo de Deus para me manter vivo. De modo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É um lembrete que nós damos a nós mesmos, dizendo que o essencial para nós é sabermos a vontade de Deus e contarmos com as bênçãos dele. Porque sem isso, nem comer a gente come. Isso ficou muito claro para o povo de Israel no deserto. Quando Deus em pessoa mandou o maná cair do céu e depois as codornizes, e quando precisava se beber água, a água saía da rocha, havia uma coluna de dia fazendo sombra e à noite uma nuvem de dia, né, fazendo sombra, e à noite uma coluna de fogo aquecendo o povo. E Deus ali mostrava que toda a existência do povo dele, toda a existência da vida humana, apesar da sua precariedade por conta do pecado, ela é sustentada pela graça do Senhor. Esse lembrete que nós damos a nós mesmos ao fazermos um jejum, dizendo assim: eu preciso depender mais de Deus, declarando no seu próprio corpo um estado de dependência completa e plena de Deus. Ele é salutar para que a gente seja edificado espiritualmente e para que a nossa fé cresça ao nosso Deus, no nosso Deus todos os dias. Aí aqui Esdras fala assim, ó: porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Aqui Esdras, ele disse assim: eu fiquei com vergonha de pedir ao rei, porque eu iria cair em contradição, né? O rei não ia entender nunca, e Artaxerxes, ele não tinha o temor do Senhor. Ele não ia entender nunca essa coisa de eu dizer que Deus, a boa mão de Deus é sobre nós, e ao mesmo tempo pedir um exército. Eu tinha que realmente contar com a bênção de Deus. Então, de fato, Deus responde e Deus abençoa o povo e eles foram atendidos. Meu irmão, minha irmã, ouse pedir a Deus. Tenha coragem de pedir a Deus. Ele abençoa, ele responde. Você pode parar, meu irmão, minha irmã, aonde você está agora. E se você precisa de respostas do nosso Deus, não entre em pânico e saia mobilizando mundos e fundos. Hoje em dia a gente tem essa inteligência artificial que para muita gente dispensa a oração, porque já tem ali uma respostinha pronta, mas todas as respostas humanas, elas são limitadas, elas são fugazes, elas são para momento e principalmente elas são falhas. Elas são transitórias. Elas não são eternas como eterno é o nosso Deus. Elas respondem para momento, mas elas não respondem para a eternidade. Como o nosso Deus responde, mas a nossa vida aponta para a eternidade. Portanto, nada substitui jejum e oração. Na certeza em fé que se nós batermos, abrir-se-vos-á. Ou abrir-se-nos-á, não é? Então, separei 12 dos principais, isto é, Serabias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios. Agora a gente começa a entender um pouco porque o Esdras ele foi jejuar, porque ele estava carregando muitos valores. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos,
além de 100 talentos de ouro e 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-vos e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Aqui, Esdras, ele tem um cuidado duplo. Ele tinha a precaução com a viagem, ele divide ali aqueles valores entre esses homens de confiança. Para eles, eram os utensílios da casa do Senhor. Para eles, significava a viabilização do culto a Deus, como aqui na lei estava prescrito. Então, para eles, o valor daquilo era inestimável. Qualquer saque ali iria encontrar um valor em prata, em ouro, em bronze, que corresponderia ao valor monetário da moeda circulante, somente. No entanto, para aquele povo era inestimável. E aqui Esdras, ele coloca então na mão desse povo e diz assim: olha, isso daqui é do Senhor, foi a oferta voluntária dada a ele, deve ser tratada enquanto tal. Então não há nada que possa pagar isso daqui, porque isso daqui é que vai ajudar a mostrar quem o povo é de fato, adorando a Deus com excelência, como o nosso Deus deve ser adorado. Essa é a vida da gente, meus irmãos. Tudo que nós temos não corresponde ao seu valor na moeda circulante. O patrimônio que foi entregue a cada um de nós, portanto, seja um carro, seja casa, seja roupa, seja despensa, o que for, meus irmãos, tudo isso são objetos que devem fomentar gratidão a Deus pela sua provisão. Ao mesmo tempo, deve nos lembrar que tudo que nós temos vem da parte do Senhor e, ao mesmo tempo, a finalidade disso não é nos enriquecer, mas é criar toda a infraestrutura para que a nossa vida seja de adoração a Deus. Tudo é provisão da parte de Deus para nós, para que a gente adore a Ele. Então, se o Senhor, nesse período, te proporcionou uma viagem em família, Deus, glória ao Senhor, que coisa maravilhosa. O Senhor nos deu um presente aqui, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome, não é? E quanto mais a bandeja esteja cheia, tão mais cuidado se deve ter ao carregá-la, porque uma bandeja cheia tem que ter muito equilíbrio, meus irmãos, senão a gente acidenta a si próprio e a quem está perto. Então, se Deus tem te abençoado, e eu espero que Ele te abençoe muito, lembre-se de que tudo é para a honra e para a glória dele. Você não está no mundo, então, correndo atrás de riquezas para se locupletando, você de repente ter ali motivo para se vangloriar. Pelo contrário, meu irmão. Pelo contrário, minha irmã. Se Deus ele tem te desafiado a cursar um curso universitário, prestar um concurso público, Ele quer te usar no lugar onde você vai, para a honra e glória dEle, para que ali haja mais adoradores, para que essa adoração seja completa e tudo que nós temos, tudo que nós sabemos é para a honra e para a glória do nosso Deus. E esse texto ele continua com seus ensinamentos dizendo: partimos, versículo 31, partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias,
Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. A viagem, ela termina com uma nota de gratidão, com adoração, mas com um detalhe. Houve ciladas pelo caminho e houve livramento das mãos dos inimigos. Meus irmãos, o Senhor Deus nos abençoa, mas ao mesmo tempo nós vivemos num mundo caído. Então não estranhe o passar por provações, não estranhe o enfrentar lutas, mas saiba que o seu Deus, que é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, vai te sustentar. Talvez a sua luta seja contra uma doença, um adoecimento, uma precariedade na saúde. Talvez a sua luta sejam relacionamentos difíceis no seu ambiente de trabalho ou mesmo na sua família ou vizinhança. O Senhor, Ele mostra qual caminho deve ser trilhado. Ao mesmo tempo, o Senhor também desmascara as ciladas do maligno contra nós, as armadilhas dele, que ele monta pelo caminho, ele nos dá livramento. Então ele conduz o povo dele em processo de santificação, fazendo esse povo crescer em fé. E quando a gente chega no fim dessa jornada, a gente adora o nosso Deus. Quando a gente atravessa então a semana, a gente adora o nosso Deus. A gente viveu a semana, experimentou os livramentos de Deus, experimentou a instrução de Deus, experimentou a provisão de Deus. Chegamos aqui à igreja, ou numa segunda, ou numa quarta de PG, ou numa sexta de culto da juventude, ou encontro das mulheres, dos homens, ou no próprio domingo maravilhoso na casa de Deus, e a gente diz, o Senhor tem me sustentado, louvado seja o nome dEle, vamos adorar com tudo que nós temos. E ali eles estavam dando continuidade à reconstrução da casa do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso e Ele nos guia e Ele provê para cada um de nós. O que cabe a nós, entrega. Entrega e jornada. Entrega e caminhar. Entrega e coragem, meu irmão. Vai dar certo. Deus é bom. Ele vai encaminhando o povo dele naquilo que deve ser feito. Amém, povo de Deus? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. A gente só tem isso a dizer, Deus, na falta de qualquer adjetivo maior. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Soberano, o Senhor é o Deus da eternidade. Pai de misericórdia, nós te louvamos, Deus, e te adoramos com gosto, com alegria, Pai, com vontade, porque a gente vê a tua provisão, a tua boa mão guiando a gente o tempo todo, apesar dos nossos erros, apesar do mundo caído em que nós vivemos, ainda assim a tua bondade nos cerca, nos abraça, toma conta da gente. Que o Senhor continue, Deus, então abençoando. É isso que a gente te pede, que a gente tenha os olhos espirituais abertos para a gente ver o quão maravilhoso o Senhor tem sido, o quão bondoso o Senhor tem sido, Pai. Continua abençoando o teu povo, meu Deus. Sê conosco sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor te bendiga sempre. Bênção demais. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo dia.
poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano